Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos combinação. Vou explicar a partir de um exemplo. Annelise, Bruno e Carlos são colegas de aula. De quantas maneiras podemos escolher dois deles para fazerem um trabalho juntos? Eu começo com algo que é parecido com esse exemplo. É o arranjo de 3, 2 a 2. O arranjo de 3, 2 a 2 significa, dados três elementos, escolher dois distintos e a ordem importa. O arranjo de 3, 2 a 2 é 3 vezes 2, que dá 6. São esses 6 que aparecem aqui. No arranjo, AB é considerado como sendo diferente do que BA. Por exemplo, o A é o diretor e o B é o vice-diretor de uma empresa. Isso é diferente do que o B e o A. Aqui nesse caso, o A é o diretor. Aqui nesse caso, o A é o vice-diretor. Bom, mas eu quero aproveitar essa ideia para fazer o exercício. É que nesse exercício, ele trata sobre fazer trabalho. Quando A faz o trabalho com o B, isso é a mesma coisa que B fazer o trabalho com o A. Então agora, isso aqui conta como um caso só. Não importa a ordem que eu coloco o nome ali no trabalho. Se eu tenho um trabalho feito por A e por C, ele é o mesmo trabalho que é feito por C e por A. Análogo com o BC e o CB. Então, para o exemplo, a resposta é 3. Como é que eu vou consertar a minha ideia inicial para chegar na resposta 3? Eu vou pegar o arranjo e dividir por 2 fatorial. Essa divisão é para dizer que esses dois contam como um só. Isso também e isso também. Ou seja, eu pego esses dois e vejo quantas permutações eles geram. Eles geram 2 fatorial, que são as duas permutações. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, 6 dividido por 2 dá o 3. Isso que eu acabei de calcular é o que nós vamos chamar de combinação de 3, 2 a 2. O que é a combinação de 3, 2 a 2? Dados 3 elementos, eu quero escolher 2 distintos e a ordem não importa. Aqui na combinação, a ordem não importa. O AB é igual ao BA, esses são iguais, esses são iguais. Mais um exemplo. De um grupo com 4 pessoas, quantas comissões de 3 pessoas podem ser formadas? Eu começo com algo que é parecido com isso daqui. É o arranjo de 4, 3 a 3, que é 4 vezes 3 vezes 2, 24. O arranjo de 4, 3 a 3 é, dados 4 objetos, eu quero escolher 3 distintos e a ordem importa. Por isso que são 24. No arranjo, B, C, D é considerado uma coisa e o B, D, C é outra coisa, mesmo que sejam aqui, ó, com as mesmas letras. Bom, mas o exercício que eu quero de fato fazer, ele trata de comissões. E nessas comissões as pessoas todas possuem a mesma tarefa. Então, a comissão formada por B, C e D é exatamente a mesma comissão formada por B, D e C. A ordem não importa mais. Então eu quero que tudo isso aqui, ó, seja considerado como apenas um caso. Ou aqui, ó, é o A, o C e o D. O A, o D e o C são as mesmas letras, só fora de ordem. Para formar a comissão, tudo isso aqui, ó, é um caso só. Então a resposta para o exercício é 4. Como é que eu vou chegar nesse 4? Eu vou pegar o meu arranjo e vou dividir por 3 fatorial. Por que por 3 fatorial?
Porque eu pego essas 3 letras e estou vendo quantas permutações elas geram. Permutação de 3 objetos, 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então aqui ficou sobre 6, que dá os 4. 1, 2, 3, 4. Então isso que eu tenho aqui é a combinação de 4 3 a 3. Dados 4 objetos, eu quero escolher 3 distintos e agora a ordem não importa. Ficou assim. A combinação de n PAP significa, dados n objetos, eu quero escolher p distintos e a ordem não importa. Como é que se calcula isso? Eu faço a conta quando a ordem importa. Aqui a ordem importa, mas eu divido por p fatorial. Daí agora passa a não importar mais. Então essa divisão aqui é para, por exemplo, considerar tudo isso aqui como sendo um caso só. E lembrando como é que se calcula um arranjo. Por exemplo, aqui ó, o arranjo de 3, 2 a 2. Você começa com o 3. E vão aparecer 2 fatores. 1, 2. E eu vou sempre decrescendo uma unidade. 3, depois foi o 2. Vou explicar de novo. Como é que se calcula o arranjo de 4, 3 a 3? Você começa com o 4. E vão aparecer 3 fatores. 1, 2, 3. E eles vão sempre decrescendo de 1 em 1. 4, 3, 2. Próximo exemplo. De um baralho com 7 cartas diferentes, 4 são extraídas sucessivamente e sem reposição. Qual o número de resultados possíveis se a ordem com a qual as cartas são retiradas é irrelevante? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 7 cartas. E vou retirar 4 distintas. Elas são distintas porque não tem reposição. A cada vez que eu retiro uma carta, a próxima que virá é de outro tipo. A ordem é irrelevante, por isso que é uma combinação. A combinação de 7, 4 a 4 significa, dados 7 objetos, escolher 4 distintos e a ordem não importa. Como é que se calcula isso? É o arranjo de 7, 4 a 4 dividido por 4 fatorial. Como é que se calcula o arranjo? É o 7 vezes o 6 vezes o 5 vezes o 4. O 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Olha aqui no arranjo, ó, eu começo no 7. E eu terei 4 fatores. 1, 2, 3, 4. Sempre decrescendo de 1 em 1. Eu posso simplificar o 4 com 4, o 6 com 6. 35 é a resposta. Quantos triângulos podem ser formados a partir de 6 pontos que estão sobre uma circunferência? Deixa eu pegar a circunferência. E 6 pontos. A ideia da circunferência é para garantir que eu não tenho pontos alinhados. Então, quaisquer 3 que eu pegar aqui vão formar triângulos. E um detalhe. O triângulo ABC é a mesma coisa que o triângulo, por exemplo, CBA ou o CAB. Eu tenho que pegar 3 pontos e a ordem não importa. Então, o que eu terei aqui é a combinação de 6, 3 a 3. Dados 6 objetos, escolher 3 distintos e a ordem não importa. A ordem não importa porque o triângulo ABC é igual ao triângulo CAB, por exemplo. Isso aqui é o arranjo de 6, 3 a 3 sobre 3 fatorial. O arranjo é 6 vezes 5 vezes 4. O fatorial, 3 vezes 2 vezes 1.
Olha, eu começo com o 6, vou decrescendo de 1 em 1 até ter 3 números se multiplicando. 1, 2, 3 números. Simplificando aqui, eu posso fazer o 6 com o 6. Deu 20. Existem 20 triângulos que satisfazem o enunciado. Quantas diagonais possui um hexágono? O hexágono tem 6 lados. A ideia inicial é: eu vou unir um vértice com outro vértice, eu tenho uma diagonal. Então eu posso começar pensando assim, ó. Eu tenho 6 vértices e vou pegar de 2 em 2. Só que essa conta aqui tem mais do que eu preciso. Essa conta aqui, de fato, calcula todas as diagonais, mas também calcula quando eu faço assim, ó, esse vértice com esse vértice, e eles juntos dão um lado. Então essa conta aqui tem todas as diagonais e também todos os lados, porque isso aqui é o total de maneiras de se conectar dois vértices nesse hexágono. Então eu tenho que tirar 6, que é a quantidade de lados. Ó, aqui eu tenho todas as maneiras de se unir dois vértices. Isso inclui, por exemplo, fazer esses dois aqui, o que dá origem a um lado. Tá, mas essa história eu não quero. Então por isso que eu estou descontando aqui os lados que foram contados nessa expressão. Então eu tenho combinação de 6, 2 a 2. É o arranjo de 6, 2 a 2, dividido por 2 fatorial, menos 6. O arranjo de 6, 2 a 2 é 6 vezes 5 sobre 2 vezes 1, menos 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 5 é 15. 15 menos 6 dá 9. E de maneira geral, dado um polígono de n lados, a quantidade de diagonais que ele possui é a combinação de n 2 a 2 menos n. Foi uma combinação porque a diagonal AB é a mesma coisa que a diagonal BA. Não importa a ordem com a qual eu pego esses pontos. A, B e BA são considerados um caso só. Eu tenho n pontos, quero escolher dois distintos e a ordem não importa. Esse aqui. Em uma festa, cada pessoa cumprimentou todas as outras uma única vez, havendo ao todo 15 apertos de mão. Quantas pessoas estavam lá? Mãos. É o seguinte. Tem as pessoas, não sei quantas, são N. E elas vão se cumprimentar. Essa com essa, essa com essa, essa com essa, essa com essa, de todas as maneiras possíveis. E eu noto que se A aperta a mão de B, e se B aperta a mão de A, isso aqui é uma coisa só. Então, para saber quantas foram essas ligações entre as pessoas, eu tenho N pessoas e quero juntá-las em duplas. E não importa a ordem. Então, a combinação de N 2 a 2 significa, dados N pessoas, eu quero escolher duas para elas se cumprimentarem e não interessa a ordem. Quando eu digo que esse cumprimentou esse, é a mesma coisa que dizer que esse cumprimentou esse. Então aqui eu tenho o total de apertos. São 15 pelo enunciado. Então agora eu vou encontrar o valor do N. A combinação de N 2 a 2 é o arranjo de N 2 a 2 dividido por 2 fatorial. Esse arranjo é o N menos 1.
2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Eu vou multiplicar tudo por 2. Ou seja, esse 2 vai multiplicando. E aqui eu vou distribuir. Então vai ficar n ao quadrado menos n igual a 15 vezes 2, que é 30. Então fica n ao quadrado menos n menos 30 igual a 0. Vou resolver isso utilizando a fórmula quadrática. O a é 1, o b é menos 1, o c é menos 30. O n é como se fosse o x. É o menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes o c. Tudo isso dividido por 2a's. O a é 1. Menos 1 é 1. Aqui dentro eu tenho menos 4 vezes menos 30, 120. 1 ao quadrado, 1. Então, 1 mais 120, 121. Raiz quadrada de 121, 11. Somo e subtraio. 1 mais 11 dá 12, sobre 2 que dá 6. 1 menos 11 dá menos 10, sobre 2 dá menos 5. Tá, o n aqui é número de pessoas, então não pode ser menos 5. O menos 5 é a solução da equação, mas não é a solução do problema físico. Então a resposta é 6. Então é assim, ó. Se eu tiver 6 pessoas, existem 15 maneiras de conectá-las 2 a 2, sendo que não importa a ordem. Então tem 15 apertos de mãos aqui com essas 6 pessoas, com a ideia de que cada uma cumprimentou a outra uma única vez. Agora é assim, ó. Eu estou toda hora falando que, por exemplo, a combinação de 7, 3 a 3, você vai calcular como sendo o arranjo de 7, 3 a 3 sobre 3 fatorial. E esse arranjo é 7 vezes 6 vezes 5, o fatorial 3 vezes 2 vezes 1. Você pega esse 7, começa com ele, vão aparecer 3 números se multiplicando, sempre decrescendo de 1 em 1. Existe uma outra maneira de se fazer isso daqui, que é, bom, combinação de 7, 3 a 3 é o arranjo de 7, 3 a 3 sobre 3 fatorial. Na aula sobre arranjo, eu mostrei que esse arranjo também pode ser calculado assim, ó, como sendo 7 fatorial dividido por 7 menos 3 fatorial. Isso aqui tudo dividido pelo 3 fatorial. Passando a limpo, ficou 7 fatorial sobre 4 fatorial. Divisão de frações. Mantém a de cima e multiplica a de baixo invertida. Vezes 1 sobre 3 fatorial. Ou seja, eu tenho aqui 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes 3 fatorial. Parece mais confuso, mas de fato você tem que saber isso aqui também. Você tem que saber que isso aqui é igual a isso daqui. Deixa eu mostrar que isso é igual a isso. Basta que eu trabalhe um pouco com esse 7 fatorial. O 7 fatorial também é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial vezes 3 fatorial. Então você nota que se eu simplificar o 4 fatorial com o 4 fatorial, eu obtive aqui, ó, 765 dividido por 3 fatorial, que é esse 321 que apareceu aqui. Então, de maneira genérica,
a combinação de NPAP é o arranjo de NPAP dividido por P fatorial. Só que lá na aula de arranjo, nós vimos que esse arranjo pode ser calculado como sendo N fatorial sobre N menos P fatorial. E ainda tem esse P fatorial aqui embaixo. Conservando a fração de cima e multiplicando ela de baixo invertida, eu chego em uma expressão que você também tem que dominar. Ela é importante em alguns exercícios. É N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Então isso aqui também pode ser calculado dessa maneira aqui. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.